E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, seus pés como uma coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão, um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, ou falaram, né? E não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Preciosos irmãos, vamos nos ater mais a uma porção das Escrituras revelada pelo nosso profeta, o irmão William Marion Branham. Esse arrulhar que vocês estão ouvindo é um ninho de pomba que tem em cima do nosso rancho aqui, e elas ficam arrulhando de manhã. Pois bem, que Deus possa, então, acrescentar as suas bênçãos. O irmão Branham, ele diz assim: Cristo desce. Você vê no capítulo 10 de Apocalipse. Põe um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. O arco-íris sobre a cabeça, olhos como e pés como fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por aquele que vive para todo sempre, no trono que não haverá mais demora. E quando ele faz este juramento, 7 trovões fazem soar as suas vozes. E o escritor, quando João foi arrebatado, devia escrever o que viu. Ele começou a notar, ele disse: não o escrevas. Por quê? Não escrevas isso. Ele disse: sela. Em quê? Sela. Não o digas. Veja, é para ser revelado, mas nem mesmo está escrito na palavra. Então, quando ele começa a abrir os selos, nós verificamos que eles eram todos enigmáticos. Enigmas porque é um segredo, né? Segredo é porque é um mistério. E isto tem que ser revelado no dia da voz do 7º anjo, de Apocalipse 10:7. Está vendo?
quando ele abriu o primeiro selo, ele pensou: agora aqui vai dizer, e acontecerá que fulano de tal tomará o trono. E alguém fará isto, e este fará aquilo. Mas quando aconteceu, aqui foi ele, um cavalo branco, cavalgando, e um cavaleiro sobre ele. Bem, ele tinha um arco na mão, foi-lhe dado uma coroa, isso é, após algum tempo. E ele disse só isso. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, né, o verso 1 ali, o 2, o 3 ali, né? É isso que o irmão Branham está se referindo. E o cordeiro se voltou novamente e puxou outro selo. E eis que saiu um preto, um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E ele recebeu uma espada. Ele ia fazer guerra. Recebeu grande poder para tirar a paz da terra e matar uns aos outros. Isso foi um tanto ainda uma coisa misteriosa, não foi? Quando ele o abriu. Então continuou e disse: no dia pouco antes destes 7 trovões, todos os mistérios aqui serão revelados. Os mistérios foram revelados, irmão, é aquilo que cabia ao profeta revelar. Isso mesmo. Agora, aquilo que ficou com Deus, precisamos entender que é assunto de Deus. Não é assunto meu, seu, não. Em Deuteronômio, Moisés escrevendo, Deus falando na boca de Moisés, ele disse: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e nossos filhos. Então, aquilo que está encoberto, você não tem que ter curiosidade por aquilo. É que Deus não quis que você soubesse. E quantos de nós, às vezes, sofremos por causa da curiosidade? Infelizmente. A curiosidade de querer saber o que você não precisa saber. Quando você passa a saber de determinadas coisas, você se torna responsável por aquilo. Por isso é importante, irmão, você que tem essa aparelhagem, que tem... Ninguém vive mais, eu sei, eu compreendo isso. Que ninguém vive mais sem o WhatsApp. Não adianta. Tá aí. Facebook tá aí. Entende? Não tem. Em todas as partes, tá? Ninguém vive mais sem e-mail, né? Tem aí o endereço eletrônico, praticamente todos têm. Então, você tem que saber como usar isso. Você tem que, às vezes, desligar até mesmo a orientação, e que quando você vai dormir, você deveria desligar o celular. Se você vai fazer uma caminhada, você deveria deixar o teu celular em casa. Isso mesmo, não é sair pendurado com ele no braço. Para desligar um pouco. E veja bem, você vai num consultório médico, às vezes é preciso o médico dizer desliga o telefone. Mas é muito difícil, né? Tornou-se uma obsessão. Então, as coisas que o nosso profeta revelou, é para nós. Está aí. Você não tem que ser um curioso. A coisa, quanto mais você sabe, pior fica. É melhor não saber. É melhor você estar naquela posição
e falar, ó, se eu não sei, eu não sou responsável, então eu também não tenho que responder por isso. É difícil, porque hoje o meio de comunicação, YouTube e tudo mais, né, as pessoas lançam tudo ali. Vidas são jogadas ali, são, vamos dizer assim, muitos destruídos, não adianta, já está feito o dano quando se joga ali, e depois não tem como consertar. Pode até justificar aqui e ali, mas para muitos já está marcado. É um bombardeio. Então, esse meio de comunicação tão bom que Deus nos deu, precisava ser utilizado não, de uma maneira consciente. Quanto tempo você perde num telefone? Uma notícia que das vezes você sabe, é na sua igreja local. Você tem que pegar e jogar para os outros lá do outro lado. Por que isso? Só pode ser um espírito que está na pessoa. O outro tem que estar curioso para saber o que aconteceu lá do outro lado do mundo. Porque senão não está bom, como se ele fosse resolver o problema de lá. E com isso, a igreja, ovelhas, né, ficam fuçando, como disse o nosso irmão, né, com cabeça de porco, fuçando lixo. Lixo dos outros. Não é pregar o evangelho, mas está fuçando lixos. Não importa quem seja, se é santo, se não é, né? Você não deveria fazer isso. Deveria estar interessado pela palavra de Deus. Pois bem, e aqui está um mistério, né, que seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então o profeta diz assim: o cordeiro se voltou novamente e puxou um do selo. E aqui saiu um cavalo preto. Saiu um preto, um cavalo sobre o cavalo vermelho, né? O segundo selo. E então continuou e disse: no dia, pouco antes destes 7 trovões, todos os mistérios aqui são revelados. Revelação quer dizer tirar o véu, tirar a cobertura. Mombrano ilustra isso na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Ele diz que é como um artista que esculpe uma obra e depois ele vai revelar aquilo. Ali ela está coberta com um pano, com um véu, e ninguém sabe o que está de trás daquilo, até que aquele artista tire aquele pano de cobertura. Aí rasgou-se o véu, tirou o véu. Está revelado, está conhecido. Foi isso que Deus fez em 1963, quando Deus, você vê que coisa gloriosa, né? É maravilhoso. Deus tirou o véu da palavra para a noiva dele e para aqueles que são eleitos, para conhecer estas coisas. Agora, amigos, nós não temos que tirar véu de vida de ninguém. Entende? O profeta não fez isso. Ele tirou o véu da palavra. Ah, meu Deus, por que não nos convertemos à mensagem de verdade? Por que já estamos com tanto tempo na mensagem e ainda não estamos convertidos? Isso mesmo, vivemos tirando o véu da vida um do outro. Mas o nosso precioso profeta, nosso mensageiro, ensinou o contrário. É cobrir tudo que um irmão tem de defeito. Agora, não é quando convém, não. Quando é os outros, você vai lá e tira. Quando é o seu, daí tem que cobrir. Não, não tem que descobrir nem o seu nem o dos outros, porque não vai levar a lugar nenhum. Vai levar, né? A deturpação da fé de muitos. Mas
deve-se tirar o véu da palavra. O profeta tirou e mostrar que Deus tirou o véu através da mensagem da palavra, da Bíblia. Ela estava encoberta aos nossos olhos. Isso mesmo. Preciosos irmãos, como é bom você estar livre de certas coisas, estar liberto de certas coisas. Você não tem que se parar diante de um telefone, diante de uma câmera, para defender esse ou aquele. Não, você tem que se parar por Cristo aqui na terra. E nem desferir uma perseguição sobre esse ou sobre aquele. Primeiro que um eleito não persegue ninguém. O profeta diz que eleito não persegue eleito. Mas vamos um pouquinho mais além. Você já viu algum eleito perseguir alguém? Desferir uma perseguição em cima de alguém? Você já viu? Na Bíblia. Quem foi que Jesus perseguiu? Quem foi que Paulo perseguiu? Quem foi que Pedro perseguiu? Bom, a primeira característica do eleito é que ele não vai perseguir quem quer que seja. Ao contrário, eles deram suas vidas por amor a Cristo, por amor à palavra. Então, essa mensagem veio para os eleitos. Devemos nos converter a ela. Foi John Wesley, né, quem disse: eu estou tratando de converter o mundo, e quem me converterá? Não seria uma boa pergunta para nós mesmos? Pregadores, né, cheios de razões, cheio de direitos, irmãos que fazem os seus barraquinhos, né? Defendendo esse lado, defendendo aquele. Você também não está certo, não. Entende? Você deve defender, se posicionar pela palavra de Deus. Não viver enredado. Esse disse isso, aquele disse aquilo. Mostra que você também está bem embaraçado. Isso mesmo. Mas isso aqui é para aqueles que me ouvem. Porque tem uns que não me ouvem, eles não suportam, né? Eles sabem da dificuldade. Não são capazes de encarar a palavra de uma maneira pura. Mas se utilizam da palavra para poder se autodefender. Não é por aí. Então, veja bem. O profeta está dizendo aqui, agora, veja, então verificamos, como temos estudado, que ao decorrer das eras, tivemos reformadores, não profetas. Reformadores, e cada ofício efetua seu próprio trabalho. Cada ofício. O irmão Branham está dizendo aqui, durante as eras, veja bem, nós não tivemos um profeta, tivemos reformadores, a não ser com exceção de Paulo, né? Lá da primeira era, que era um profeta, né? E doutrinou todas as demais igrejas. Porém, apóstolo e profeta. Porém, entendemos claramente que na vida de Martim Lutero, na vida dos demais, tiveram manifestações e até profecias. Mas eles não eram um profeta, eles eram reformadores. Reformadores. Aí o irmão Branham explica isso. Preste atenção, porque é de suma importância isso aqui, ó. O problema de nós da mensagem é que nós não temos dado a mensagem, atenção verdadeira à palavra de Deus e à mensagem. Nós temos dado muito ouvido ao que um homem fala, ao que o outro fala, ao que isso. Mas jamais damos atenção ao que está ali, ao sentido que o profeta está falando isto. Ele disse, eles não foram, veja bem,
Então verificamos, como temos estudado, que no decorrer das eras tivemos reformadores, não profetas. Reformadores. E cada ofício efetuou seu próprio trabalho. Aí ele continua, vê a continuação do assunto. Ele diz, é como alguém que é um telefonista. Ele não é exatamente eletricista. Vê? Ele pode fazer um pequeno trabalho nessa área. E, por exemplo, se alguém trabalha em redes elétricas, bem, ele certamente, se alguém é cavador de buracos para postes e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, melhor ficar longe da rede. Mas pode ser que ele faça um pequeno serviço de reparo ou algo assim, você entendeu? Quer dizer, os reformadores não eram profetas, mas fizeram alguns serviços, alguns pequenos serviços, que para nós, mesmo esse pequeno, para nós, foi uma grande mensagem. A de Lutero, a de Wesley, Irineu, Columba, foram uma grande mensagem para a época, para aquele tempo. Porém, eles não eram profetas, mas às vezes faziam um reparo aqui, outro ali, né? É como aquele que, entende? O ofício deles não era exatamente isso, de profeta. Era reformadores. Vamos dizer aí, ali está a terceira face de animal, que era como o animal, como homem, face com aparência de homem. Exatamente isso. Então veja bem, aí ele diz assim, melhor ficar longe da rede de alta tensão, né? Você não é profeta. Tem gente querendo se comparar com o irmão Brana. Que isso? Para com isso. Entende? Irmão Brana não era um pregador comum, gente. Pelo amor de Deus. Entenda. E nem quis ser. Nem quis ser pregador, nem quis ser profeta. Deus o fez desde o nascimento. Exatamente isto. Às vezes, irmão, eu não gosto muito de comentar isso, porque vai enchendo meu coração. Lá no fundo da minha alma vai brotando algo quando começo a meditar nessas coisas. O Breno não era um pregador, não. Ele era profeta. Ele mesmo diz, eu não me considero um pregador. Mas ele era um profeta, e o profeta de ofício, não era de títulos, não. Um profeta para nossa era, o último dos profetas. É bom salientar isso, para a era. Não era um dom carismático, era Cristo no homem. O ministério de Cristo. Exatamente isto. Agora, preciosos irmãos, não sei como alguém pode dizer que não pode pregar esta mensagem. Tem que só ouvir. Você está desviado. Você me desculpa, mas você está desviado. A palavra talvez seja um pouco forte. Você não está entendendo. Você não está compreendendo a mensagem de Deus. A linguagem do profeta. Veja bem, mas quando a coisa verdadeira... Veja, é como alguém... Aí ele diz assim, mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada, no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria conforme as Escrituras. Agora deixa eu dizer para você, olha, nós temos usado muito esse termo, não pegue em alta tensão, não, o profeta está usando isso aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse ofício de profeta coube a um homem, William Marion Branham. Deus o sustentou.
Deus o vindicou poderosamente e tem vindicado a sua mensagem. Eu posso falhar, meu companheiro, meus amigos, ancião, bispos. Eu creio que tem. Creio que Deus estabeleceu, sim, anciãos e pessoa mais velha, um bispo lá da sua congregação. Eu creio em tudo isso. Temos um pai na fé. Temos sim. Vamos parar de brincadeira, né? Levar a sério as coisas. E um pai na fé, com defeito, sem defeito, é nosso pai, acabou. Agora, o irmão Brana faz referência a isso, referindo-se aos reformadores. Se você não entende de rede elétrica, não põe a mão aí. Isso é um assunto de profeta. É um assunto para mensagem. Pode ser quem for. Se tocar a mão aí na alta tensão, morre, queima. Mas claro que queima. Agora, tem que ver quem é que está pondo a mão. Pode ser um doutor, se não tem ofício, não deve pôr a mão aí, não. Se é administrador, se é um que canta, se é um... Não põe a mão aí, não. Porque morre queimado. Então, essas coisas têm que ser consideradas aqui dentro da palavra. O irmão Branham não tinha formação, não, só tinha 7ª série. Mas ele é o maior profeta que o mundo já conheceu na Era da Graça. Na última dispensação. Mas como pode ser isso, pastor? Exatamente isso que você está ouvindo. Até hoje não teve um. Nessa última era, com exceção de Paulo lá na primeira era, não teve um. Onde Deus vindicasse tanto, não só com sinais, mas aquilo que ele falou e está vindicando. É tanto que eu tropeço, eu posso cair, eu posso me enlamear, tudo, mas essa mensagem não se enlameia. Ela te sustenta. É a palavra revelada. Agora, não devemos fazer, né, o evangelho sofrer por causa de nós. Não, eu estou sofrendo. Não. Antes, o povo sofria por causa do evangelho. Ou antes sofria por causa da mensagem. Hoje a mensagem está sofrendo por causa do povo. Que negócio é esse? Inverteu as coisas? Mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada, no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus diz que nos enviaria, conforme as Escrituras. Examinamos detalhadamente que ele predisse que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Agora, eu acho que ficou bem claro. E nós estamos esperando acontecer em algum lugar. Uma pessoa ungida, nos últimos dias, se levantar. Agora você ouvirá um monte de fanáticos e tudo mais. Mas isso apenas tenta, é o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui, veja, mas será adequadamente identificado. Você sabe o que Elias foi? E observe isso, e você saberá. E então, quando ele, agora os escolhidos saberão, mas surgirão um monte de fanático tentando dizer que é Elias, tentando dizer que é isso, que é aquilo, mas os eleitos saberão quem é. E nós temos recebido a mensagem de Elias aqui em nossas mãos.
E depois desta mensagem, irmão, resta o arrebatamento. Depois do arrebatamento, resta fogo para esse mundo. Isso mesmo, grande tribulação. Depois da grande tribulação, reino milenial. E assim vai. Que Deus nos ajude e Deus tenha misericórdia e nos dê graça para estar nesta fila, sim, de eleitos comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que tem crido nesta mensagem. Deus te abençoou e Deus me abençoou nesta manhã. Senhor Deus, abençoa os teus filhos, dando a tua graça a cada um deles neste dia, no nome de Jesus Cristo. Amém.